Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós queremos falar sobre as 3 letras que podem matar: o des, o D, o E e o S. É importante que você ouça esse programa, que você assista essa programação e você verá a bênção de Deus na sua vida. Fiquem conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo São Paulo, capítulo 2, ou melhor, segunda carta do apóstolo São Paulo, capítulo 4, os versos 7 e 8. Diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O verso 8 diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Vamos ler também o verso de número 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pois bem, baseado nesses 3 versículos, eu quero falar sobre as 3 letras que podem matar. Dificilmente acharíamos um trio de letras tão pernicioso quanto as 3 letras que nós vamos colocar. Quais são? O des, é isso mesmo, D, E e S. Essas 3 letras juntas, elas mudam todo o rumo da história. Tudo toma novo sentido quando o des entra em cena. Vamos citar aqui alguns exemplos. A obediência. Uma pessoa é obediente a Deus, às autoridades, mas quando o des entra em cena, a desobediência se transforma em desobediência. Poderíamos citar outro exemplo, por exemplo, o respeito. Quando você coloca o D, o E e o S na frente do respeito, o respeito se transforma em desrespeito. Aí poderíamos continuar citando, por exemplo, compromisso, descompromisso, a graça. Que tal a graça, que é um favor imerecido da parte de Deus? Mas quando o des entra em cena, a graça se transforma em desgraça. Não é? E por que não falar da consideração? Que quando o des entra em cena, a consideração passa a ser desconsideração. O ânimo, e é sobre essas 2 últimas que eu quero falar, o ânimo, quando o des entra em cena, transforma uma coisa muito boa, que é o ânimo, em desânimo. Assim como também o apontamento, uma vida apontada, uma vida bem dirigida. Quando você tem a presença do des, o apontamento se transforma em desapontamento. Pois bem, nesse texto, o apóstolo São Paulo está falando, ele vai estar falando aqui, que Jesus Cristo é o único assunto do seu ministério. E ele vai dissertando, mostrando que a nossa vida, em alguns momentos, é tida, como até espetáculo, especialmente os ministros, as pessoas que lideram, são às vezes até ridicularizadas. Porém,
ele está dizendo aqui que toda essa glória é colocada em vasos de barro. Porque nós, como seres humanos, somos vasos. E de barro, tem que ser de vaso de barro, porque esse é o tipo de vaso que Deus pode quebrar, se necessário, e fazer um outro vaso do próprio barro. Agora aí ele diz, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não é? Também ele fala sobre amparo, não é? E desamparo. O versículo da frente diz, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, o ele muda todo o contexto da situação quando ele entra em cena. E eu quero que você me dê atenção, porque é possível que Deus fale com você, especialmente você que está aqui sintonizado no programa Palavra de Fé e que com alegria está ouvindo a mensagem de Deus para a sua vida, o seguinte, nesse afã de querer fazer algo para Deus, eu não posso permitir que o venha transformar o meu ânimo em desânimo. Eu não posso permitir que a minha vida dirigida, bem apontada, especialmente pelo Espírito Santo, venha se transformar em uma vida de desapontamento, de decepção. Não. Deus quer que nós tenhamos bem definido isso na nossa vida. Então veja só, muitas vezes nós criamos uma expectativa em torno de uma coisa boa, algo que a gente quer que aconteça, né? Algo que vai acontecer. E aí, de repente, não acontece. Aquilo que você planejou, do jeito que você planejou, não sai do jeito que você queria que passasse. E aí, o que acontece? Você se decepciona. O seu apontamento se transforma em quê? Em um desapontamento. E aí, com isso, temos a sensação que nós perdemos todo o controle da situação. Por que nós gostamos de uma vida apontada? Porque uma vida bem apontada, bem dirigida, cria a sensação que podemos controlar o futuro, assim como o maquinista controla o trem, não é? Porém, esse desapontamento recorda-nos de que nem tudo está sob o nosso controle. É o que eu quero falar. Nós vamos ter que fazer um intervalo comercial. Em seguida, nós vamos dar continuidade à mensagem que tem como tema as 3 letras que podem matar. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à mensagem que nós estamos aqui desenvolvendo, nós estamos falando sobre as 3 letras que podem matar. O D, o E e o S, o DES. Não é? E eu terminei o primeiro bloco dizendo que às vezes nós criamos uma expectativa de que uma boa coisa vai acontecer. E aí, ao invés dessa boa coisa acontecer, acontece uma coisa ruim. Por exemplo, não é? A gente pede saúde, espera saúde, de repente, você se depara com um grande problema de saúde. E você tem que parar com tudo por causa da saúde.
Você precisa fazer algo muito importante, algo que você gostaria que fizesse, não acontece. Espera uma promoção no trabalho e ao invés de chegar a promoção, chega a demissão. E aí nós poderíamos continuar mostrando, mas eu queria fazer uma pergunta, ou melhor me expressando, quero fazer uma pergunta. Como é que você reage diante das decepções? Você desanima ou você segue em frente? Eu quero te citar um exemplo da Bíblia, não é? Ou melhor, um exemplo de um fato que a gente conhece, um fato de uma pessoa que teve uma frustração muito grande na vida e um exemplo de um homem de Deus, o apóstolo São Paulo. Primeiro, de uma mulher que foi abandonada no altar. Depois de tudo preparado para o casamento, ela na expectativa de que ia ser feliz, que ia conseguir ter aquilo que sonhou a vida toda pelo casamento, não é? E aí, horas antes, o seu noivo desiste do casamento. Tudo marcado, tudo arrumado, festa programada, igreja, salão, enfim, tudo organizado. Seu apontamento se transformou em quê? Em um grande desapontamento. E como ela reagiu? É aqui que eu quero mostrar para você alguma coisa muito importante. Como ela reagiu? Sabe o que ela fez? Fechou todas as cortinas da casa, parou todos os relógios, deixou o bolo do casamento na mesa onde estava, sobre o local onde estava acomodado, as teias de aranhas, continuou usando o vestido de noiva até que se tornou em trapos amarelados e em volta de uma figura encolhida e atrofiada. Enfim, o seu desapontamento consumiu-lhe a vida. É assim que algumas pessoas reagem diante do desapontamento. Quando ela perde a referência, quando elas se decepcionam, quando algo sai do controle, elas perdem toda a caminhada. Mas eu quero te mostrar o exemplo do apóstolo São Paulo. A semelhança de uma pessoa que enfrenta um desapontamento, Paulo também, que escreveu o texto que nós lemos aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Veja só, o exemplo do apóstolo São Paulo é algo extraordinário para a nossa vida. Qual era a meta do apóstolo São Paulo? Era seguir seu caminho missionário e ir para a Espanha, porque já tinha evangelizado a Ásia, a Europa. Agora, ele queria entrar nessa parte da Espanha. No entanto, em vez de ir para a Espanha, Deus o mandou, sabe para onde? Para a prisão. Ele foi para a prisão. No cárcere, ele poderia ter feito o que aquela mulher fez, mas não fez assim. O que ele fez? Em vez disso, decidiu, e olha só a decisão desse homem: enquanto eu viver aqui, eu não posso pregar abertamente com a minha voz, mas nada impede que eu escreva. Eu vou começar a escrever aquilo que Deus está mandando eu escrever. E ele começa a escrever cartas. As cartas paulinas. Por causa disso, queridos irmãos, é que a nossa Bíblia tem as epístolas de Filemão, aos Filipenses, aos Colossenses e também a carta escrita aos irmãos de Éfeso. Sem dúvida, Paulo teria feito um grande trabalho na Espanha, mas eu quero fazer uma pergunta. Teria ele sido comparado às obras destas 4 cartas? O que você me diz? É bem verdade que quando você sofre uma decepção, quando você passa por uma dificuldade, você tem 2 caminhos. O primeiro é fazer como essa mulher fez, parar, desistir, desanimar, permitir que o entra em cena e transforma o seu ânimo em desânimo, o seu apontamento em desapontamento. E aí, amado, você acaba parando com a vida. Mas Paulo não fez isso. Paulo seguiu em frente e ele escreveu essas 4 cartas.
E dentro desse aspecto, queridos, eu gostaria de falar com você, especialmente você que fracassou na vida profissional, você que fracassou na vida, quem sabe espiritual, não é? Quem sabe você fracassou na vida afetiva. A gente vê tantas pessoas aí frustradas, especialmente nessas 3 áreas da vida. Vida profissional, vida afetiva, no amor, não consegue ser feliz no amor, não é? E também na vida espiritual, essas 3 principais áreas da vida. Eu quero falar algo de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que se você continuar no programa Palavra de Fé e me der ouvido no próximo bloco, você vai ouvir algo muito forte para o seu coração. Vamos fazer um intervalo comercial e em seguida nós vamos encerrar mostrando algo muito importante que você precisa fazer. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre as 3 letras que podem matar o des, o e, e o s. O des, quando ele entra em cena, ele traz muito prejuízo. E eu encerrei o segundo bloco dizendo, especialmente a você, amado, amada, que está me ouvindo e que anda desanimado da vida, desanimado do trabalho, desanimado do amor, desanimado da vida cristã. O Deus entrou em cena e transformou o ânimo, que é o combustível, que é aquilo que faz a gente caminhar, que faz a gente acreditar de que hoje não está legal, mas amanhã vai estar. A sua esperança que acabou. Deus quer que você mude de quadro. E para você mudar de quadro, algo precisa acontecer. E o que é? Primeira coisa, chegou a hora de você encarar de frente a sua frustração, a sua decepção. E aí, só vai funcionar se você, entre outras coisas, primeiro, reconhecer a sua parcela de culpa no processo de fracasso e de desânimo. Sabe por que tem muitas pessoas que não se levantam? Porque quando elas falham, elas querem transferir responsabilidades. O homem é dono disso, o ser humano é dono disso. Quem que é culpado de eu estar assim? É a mulher, é a ex-mulher, é o ex-marido, são os meus filhos, é o pastor, é o meu pai, é a mãe, é o meu patrão, enfim. É todo mundo, menos a pessoa. E se você continuar com essa visão sua, você jamais se recuperará. Porque a maioria das vezes, quando a gente fracassa, tenha certeza que a gente tem uma parcela de culpa nesse processo. E a primeira coisa para a gente vencer quando a gente fracassa é reconhecer a nossa parcela de culpa. Tem gente que vive transferindo responsabilidade para os outros. Nunca para fazer uma avaliação de si mesmo. Nunca para dizer o quanto ele errou, o quanto ele fracassou. Tem homem que é casado, não valoriza a esposa. Faz tudo errado e depois ainda quer julgar a mulher como culpada. Tem mulher que também não faz a sua parte e aí perde o marido e aí ela quer jogar toda a responsabilidade em cima do seu ex-marido. E assim a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos sempre se lamuriando, reclamando e, acima de tudo, parado. Então, se você quer que Deus mude o seu quadro, acima de tudo,
Comece a mudança por você. Reconheça a sua parcela de culpa no seu fracasso. E se hoje você está desanimado, é porque você deixou de fazer algumas coisas que você não poderia ter deixado de fazer. Por exemplo, você deixou de dar atenção a coisas principais na sua relação com Deus. Porque um homem que está bem com Deus, por mais que ele se frustra, ele consegue se reagir. Com uma mulher, quando ela está bem com Deus, quando ela tem compromisso com Deus, quando ela ama a Deus, quando ela valoriza a Deus, dificilmente um fracasso ou uma queda vai fazer essa pessoa parar. Sabe por quê? Porque ela sabe aonde recorrer. Ela vai em Deus. E Deus sempre vai estar de braços abertos para nos receber, para nos ajudar, para nos auxiliar na hora das nossas fraquezas. E assim, fazendo com que a sua parte de culpa seja assumida, você começa a sua restauração. Segundo lugar, é necessário que você comece a perdoar todas as pessoas envolvidas no seu processo de fracasso. Se você continuar alimentando essa raiva, esse ódio, você jamais vai chegar a lugar algum. É impossível uma pessoa se levantar se ela não perdoar. Por quê? Porque o perdão é que faz a gente caminhar. O perdão é que faz a gente caminhar. Primeiro, a gente precisa perdoar a gente mesmo. E depois, o nosso próximo. Tem gente que está revoltado com Deus. Espera aí. Mas por que você está revoltado com Deus? Eu pedi para Deus me ajudar e Ele não me ajudou. Tá bom. Mas você fez o que Ele pediu para você fazer? Você foi santo? Ou foi profano quando Ele te pediu santidade e ao invés de você viver uma vida para Ele, você foi viver a seu bel prazer, a seu modo de vida? Tem muita gente que faz isso. Ele erra, ele não sabe separar entre o santo e o profano e depois quer culpar Deus. E depois quer culpar as pessoas, como se todo mundo fosse obrigado a aceitar ele do jeito que ele sempre quis viver. Não é assim que funciona a vida. Nós temos direitos e deveres. Nós temos que saber que Deus está pronto para nos ajudar, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas essa mensagem é dura, esse conselho do senhor é duro. Mas é remédio. É o remédio que pode sarar a sua alma. Perdoa todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Isso. E acima de tudo, comece a fazer aquilo que você deixou de fazer. Profissionalmente, por que você não caminha mais? Talvez você deixou de se reciclar. Talvez você não valorizou aquilo que você tinha em mãos. Não é? Nunca valorizou, quem sabe em algum momento se perdeu e deixou de valorizar. Deus quer te abençoar, mas para você ser bem-sucedido, você precisa fazer a sua parte. Se recicle, vá estudar, faça um curso técnico, busque de alguma forma algo para a sua vida. Em terceiro lugar, é necessário que você, acima de tudo, levante, saia da posição que você está e vá buscar Deus. Deus, a palavra é essa. Consulte a graça, busque a graça, acima de tudo, o perdão dos seus erros, dos seus pecados e, acima de tudo, comece a falar com Deus, porque a oração pode mudar qualquer quadro. Deus, Ele quer que você não permaneça nesse estado, que o seu desânimo seja transformado em ânimo, combustível. Chamado ânimo é aquele que você busca em Deus. Ainda que tudo falte, se eu tiver Deus na minha vida, eu vou vencer. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Deus quer te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte. E para tanto, eu quero te ajudar orando. Vamos orar e Deus vai te abençoar e você vai vencer o des. Vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai santo, eu acabei de falar, meu Deus, sobre o prejuízo que nós temos quando a gente permite que o des entre em cena. O nosso ânimo transforma em desânimo, o nosso apontamento se transforma em desapontamento.
Eu quero, Pai, pedir por esse irmão, por essa irmã que está nesse momento orando comigo, que fracassou na caminhada, seja afetiva, seja profissional, seja espiritual, que o Senhor possa ajudar, Pai. Que o Senhor possa auxiliar essa pessoa, mas acima de tudo, que o Teu Espírito Santo possa despertar o meu irmão, a minha irmã, de tal maneira que ele se reerga, que ele se levante e comece a mudança por ele, Pai, por ela, porque do contrário eu sei que é impossível o Senhor ajudar. Pai, em nome de Jesus, mediante a postura do teu filho e da tua filha que ora comigo neste momento, entre com provisão, dê, meu Deus, a tua ajuda, a tua graça ao teu filho, à tua filha, para que ele possa se reerguer, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. O tempo passa muito rápido e, mais uma vez, estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu espero que você trabalhe bem essa questão. Não permita que o transforme o seu ânimo em desânimo, o seu apontamento em desapontamento. Reaja! Deus quer te ajudar. Desejo a você uma semana maravilhosa e que a bênção de Deus esteja sobre sua vida e de sua família. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.